Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui no canal. Acho que o bacana é a gente começar, né? Qualquer o andar aqui. Acho que é bacana a gente se inscrever no canal, ativar os sininhos, compartilhar o conteúdo. Acho que isso a gente consegue pegar bastante pessoas, né? Aumentar a gama de pessoas que vão ser ajudadas com essas informações aqui que a gente está passando. E aí o bacana é a gente fica empolgado, né? Ah, tem bastante visualizações, o pessoal tá mandando dúvidas. O bacana é a gente receber dúvidas mesmo ali nos comentários. Ah, como que eu faço isso? Como é que eu faço? A gente vai gerando outros vídeos e outros assuntos ali que a gente pode ir pegando aqui e fazendo, né? Ah, como que eu faço aqui? Lá quando eu faço isso, está acontecendo isso. Então, coloca ali nos comentários pra gente, ou várias ideias, várias coisas que a gente precisa que são dúvidas, né, do dia a dia, e a gente vai fazendo os vídeos, vai fazendo e tirando essas dúvidas, né? Aqui é só um adicional do primeiro vídeo, né, por conta que eu falei da parte do Power BI Desktop, só que a gente tem a parte de transformação de dados. Porque o próximo vídeo vai ser a de importação de dados de um Excel, por exemplo. Só que na hora que eu importo os dados para gerar esse campus aqui, que vai gerar todos esses dados aqui da planilha, isso daqui já está importado, mas lá nessa próxima aula vocês vão ver como chegar até esse passo, tá? Mas antes de tudo, eu tenho que mostrar para vocês que quando eu importo e eu mando transformar os dados, aparece uma nova janela com várias outras funções dentro do Power BI, que é o Power Query que a gente tinha bem lá no Excel, né? A gente tinha o Power Query já dentro do Excel, mas muitas das pessoas não utilizavam, mas a gente já tinha essa ferramenta dentro do Excel antigamente, né? Ou antigamente, agora a gente já tem essa ferramenta dentro do Excel. Só que quando eu clico em transformar esses dados, ele me abre a janela do Power Query. E aí a janela do Power Query, olha a quantidade de funções que apareceu a mais para eu poder, justamente o que eu falei no vídeo 1, né? A tratativa dos dados. Então eu tenho muita ferramenta, eu tenho muitas opções para tratar essas ferramentas, essa base de dados que eu tenho. Então assim, aqui é só para todos conhecerem, é um adicional daquele primeiro vídeo igual eu falei. Então aqui me mostra qual é a tabela que eu estou trabalhando, né, que essa fonte está aparecendo. E aqui tem várias coisas para a gente fazer dentro dessa base de dados para eu já ir começando a tratar e ter uma base de dados excelente ali, né? Então eu tenho condição de colocar novas funções, eu não preciso ir lá no Power BI, lá no desktop para poder puxar uma nova fonte. Eu venho aqui, puxo, tem as mesmas opções de puxar daqui, ou inserir dados já direto aqui na tabela, como se fosse um Excel, crio os dados aqui, depois a gente vai ver uma aula só disso, e tenho como configurar outras fontes. Então, essa parte da página inicial, a gente tem já algumas funções de tratar as colunas já existentes aqui dentro da nossa base de dados. Como, por exemplo, eu selecionar a coluna de cliente e mandar remover algum tipo de coluna. Quando eu vou em remover coluna, eu removi aquela coluna. E aí, aqui é só mostrando como tá, depois eu vou mostrar como vai e volta, como tira, como substitui e tudo mais. Então é só para mostrar algumas funções que tem aqui dentro do Power Query. E aí eu tenho a coluna transformar, que tem mais N funções, que isso daqui são transformações das colunas já existentes na minha base de dados. Ou exemplo, eu quero transpor uma coluna, eu quero inverter linha, eu quero contar a quantidade de linhas, o tipo de dado dessa coluna aqui não é o que eu quero. Por exemplo, aqui, o bacana quando eu importo uma base de dados, a gente vai ver um pouquinho, bem mais a fundo, lá nessa importação, que é o terceiro vídeo ali, depois desse, que o BI, na hora que eu importo esses dados do Excel, por mais que eu possa importar do Excel, importar do CSV, importar de várias outras coisas, ele já tenta identificar qual tipo de dado que tem dentro daquela coluna. E ela já fica aqui como o tipo de dados data, né? Então, por exemplo, lá dentro da minha base do Excel, que a gente vai ver no próximo vídeo, eu já tinha essas colunas de data. Então ele já sabe, ele já identifica que essa coluna é data e já coloca o tipo dessa coluna como data. Mas o que eu poderia vir e transformar ela aqui em qualquer outro tipo. A gente vai ver isso em questões de números e alguma coisa. Eu tenho
um número, mas eu quero transformar ele em um número decimal, ou quero tirar a parte decimal dele, eu quero colocar a parte de número inteiro. Então, essa parte de transformar é transformar dados de uma coluna já existente dentro do meu banco de dados, dentro dos meus dados já importados. A aba de adicionar coluna, aí não fique ansioso que a gente vai olhar todas essas funções aqui à medida que a gente for precisando fazer no nosso dashboard que a gente vai criar, tá? Aí aqui a gente tem a parte de adicionar uma coluna. Ah, então beleza. Então agora eu quero adicionar uma coluna condicional. Ah, eu quero adicionar uma coluna de índice. Então eu tenho como adicionar a minha base de dados uma nova coluna. Que é, por exemplo, eu quero colocar uma coluna condicional. Aí ele vai abrir aqui uma janelinha. Eu quero chamar essa coluna condicional de tipo gênero. E aí vai, se a coluna do gênero for igual a feminino, eu quero colocar um OK. Se não, eu quero colocar um NOK. E aí eu dou um OK, ele já cria aqui, ó. Então, se a gente colocar aqui feminino, lá deveria estar OK, né? Mas por que está NOK? Porque na hora que eu coloquei o feminino aqui, eu não coloquei o F maiúsculo. Mas isso a gente vai ver na outra aula de importação, que a gente vai fazer vários outros tipos de coisa. Mas você consegue isso aqui só para mostrar que essa parte de transformação de dados, essa parte do Power Query, você trata as colunas. Então aqui eu adicionei uma coluna do tipo de gênero e coloquei uma coluna condicional aleatória aqui, sem nada, sem dados, sem objetivo nenhum, só para vocês verem essa adição de coluna dentro da base de dados existente. Aqui a parte de exibição, se eu quero ver o espaçamento entre as coisas, só a exibição de como eu quero ver aqui dentro. Perfil da coluna, eu quero pôr um perfil da coluna aqui, ó, que aí ele me mostra, então aqui eu tenho 972 linhas, tenho nenhum erro e nenhum vazio, beleza. A distribuição das colunas, ele me mostra um gráfico aqui de quantos valores são distintos, quantos são exclusivos e tudo mais. Então, isso aqui é da forma de exibição do Power Query. Tem algumas ferramentas de diagnóstico, alguma coisa que é dentro do Power BI e o Power Query, você consegue verificar se essa consulta está rápida, está boa, quais os tipos de coisas. Então, isso aqui as próximas aulas a gente vai identificar. Então, essa segundo vídeo aqui era só para a gente fazer um adicional no primeiro, porque eu falei muito do Power BI Desktop, mas não falei do Power Query, que é onde a gente vai tratar os dados. Agradeço a todos por estarem aqui no canal. Já falei novamente, né? Faça a inscrição aqui no canal, vai ter vários vídeos, várias coisas legais. Ativa o sininho para você ser notificado de todos os novos vídeos que eu for adicionando e a gente for fazendo bacana aqui dentro do canal. E aí a gente se encontra no terceiro vídeo ali, tá? Um abraço a todos. Tenham uma boa tarde, né? Um bom dia, uma boa noite, o horário que vocês estiverem aqui. E obrigado aí mais uma vez por estarem aqui junto com a gente. Um abraço, até mais, pessoal.